A paz do Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez no tarde de hoje, às 15h25 da tarde, trazendo uma palavra da parte de Deus. Eu gostaria de começar orando, pedindo a Deus, Senhor Jesus, que muitas pessoas alcancem essa palavra que é viva, eficaz e verdadeira. Senhor Deus, em nome de Jesus, que não seja eu, mas o Senhor a ministrar sobre a vida das pessoas, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vou colocar um louvor, que fala muito naquilo que nós passamos dia a dia, Inclusive eu mesma, porque hoje estava assim, bem abatida, devido às circunstâncias, as coisas que acontecem na minha vida, na vida de todas as pessoas, Nós passamos por adversidade, mas não podemos nos deixar nos abater, Precisamos fluir, naquilo que Deus mandou que nós façamos, Então, o que Deus quer que nós façamos? Deus quer que nós preguemos o Evangelho, que nós falemos do Evangelho para as pessoas que são sedentas para ouvir a palavra, Uma palavra viva, são rios de água viva, Então eu vou colocar um louvor e depois eu vou falar sobre aquilo que Deus pediu que eu falasse na tarde de hoje. Vamos adorar o Senhor. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Em um momento você se entregou. O cansaço vem. Já tinha desistido. Não podemos desistir. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Cansaço vem, mas entregamos ao Senhor. É difícil, ajudado ao que eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com um sorriso. É que o louvor era teu Pai dizendo isso. É Deus falando. Lança sobre mim, lança nas mãos do Senhor. Entrega a Ele, em nome de Jesus. Só tá cansado. Tudo e seja renovado. Seja renovado em nome de Jesus. Sobre mim, todo esse peso lança sobre mim. Entrega tudo ao Senhor. Isso é paz, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Lança o fardo sobre aquele que pode resolver. Nós não podemos resolver. Só Ele pode. Adoremos ao Senhor. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo, firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo Deus sabe, conhece, sonda o nosso coração, sabe o nosso cansaço, mas precisamos nos entregar nas mãos do Senhor. Ajudado ao que eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com um sorriso. É verdade. É que o louvor era teu Pai dizendo isso. Lança sobre mim, aleluia, glória a Deus. Coloca o peso nos pés do Senhor. Tira do coração, arranca as mágoas do coração, libera perdão, sejam
sobre mim. Todo esse peso lança sobre mim. No mundo tereis aflições, teremos aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. lança sobre Deus o fardo, em nome de Jesus. Deus não vai deixar você cair. Jamais. Foi Ele quem te trouxe até Aqui, pra aliviar o fardo. para aliviar o fardo, Pra aliviar o fardo. Foi a mão dele que te sustentou. Essa canção foi Deus que te enviou. foi Deus quem enviou. Aliviar o fardo. Pra aliviar O fardo, e ele te diz: ele diz, lança sobre mim. lança, coloca os pés do Senhor. Lança sobre mim. Você tá indo muito. Quem só tá cansado, Só tá cansado. entrega tudo e seja Renovado, lança sobre lança sobre Jesus, sejamos renovados diante da face do Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a palavra de Deus diz para não carregarmos o fardo, né? Para lançarmos sobre Ele, aos pés dele, todas as nossas aflições, as nossas amarguras, nossas decepções, em nome de Jesus, que nós possamos fazer isso. Hoje, quando eu estava meditando na palavra, eu estava aqui, né, no meu escritório, né, orando e pedindo a Deus, porque também me sinto abatida devido às circunstâncias da vida, as adversidades vêm. E aí, que coisa maravilhosa, porque Deus, Ele fala conforme Ele quer. Ele pode usar pessoas, Ele pode usar um louvor, como usou esse louvor aqui, né? Lança sobre mim o fardo. Você só está cansado, só estamos cansados, mas precisamos avançar em nome de Jesus, porque Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, e Ele não falou que não teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: sejam fortes e corajosos, tenham bom ânimo, eu estou contigo. Então Deus está comigo e está com vocês, em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração está em Jeremias capítulo 2, do versículo 9 ao 13, eu vou ler. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mande mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Então Deus está falando aqui nesse capítulo, né, de Jeremias, fala o seguinte: Jeremias apresenta a acusação de Deus contra Israel por abandonar a aliança e seguir deuses falsos. Deus lembra o povo de sua fidelidade no passado e denuncia sua rebeldia no presente.
Deus me deu uma frase, né? Hoje pela manhã também, Deus colocou em meu coração o seguinte: o que alimento em minha alma é o que transborda o meu coração e dificulta ouvir a voz de Deus. Prosseguindo, né, Deus declara que continuará a disputar com o povo e as gerações futuras sobre a sua infidelidade. Isso mostra a seriedade do pecado de Israel, a justiça divina ao chamá-lo à responsabilidade. Deus desafia Israel a olhar para outras nações e perceber que nenhum outro povo troca os seus deuses, mesmo que estes sejam falsos. No entanto, Israel abandonou o Deus verdadeiro por ídolos inúteis. Então, podemos, né, meditar nessa palavra. E o que nós fazemos, né? Nós estamos trocando Deus por coisas que não valem a pena, né? Por coisas inúteis, né? Prestando atenção e dando valor a coisas que não têm significado algum, né? E não estamos olhando para aquilo que nós devemos olhar, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é a fonte de água viva, manancial de água viva, que liberta, que salva, que cura, né? Que quando jorra sobre nós as águas do Espírito Santo de Deus, elas trazem renovo, mesmo que estejamos abatidos, elas nos renovam a cada dia e elas nos dão alívio. Então, possamos refletir sobre essa palavra, né? O que nós estamos, assim, fazendo, né? Quais são as trocas que nós estamos fazendo, né? Assim, nos afastando de Deus, né? Procurando solução humana em ídolos. Esses ídolos podem ser o quê? Dinheiro, poder, status, né? Mas só que a verdadeira segurança e a satisfação vem somente dele, que é fonte de águas vivas. Então, não há nada nesse mundo que possa preencher o vazio. Muitas vezes pessoas têm carros, riquezas, né? Tem tudo. Não sentem falta, né? Assim, de bens materiais, mas o que vale, né, é a paz do Espírito, a paz que excede todo entendimento humano, e só isso só quem pode dar é Deus, né? E lanço mais uma pergunta aqui na tarde de hoje: qual Deus está te guiando? Qual Deus está me guiando, né? Porque se eu estou preocupada, eu não tenho fé, então eu estou em dúvida, e quem traz dúvida é o adversário de nossas almas, né? Então, o que está nos guiando, né? Se você está sendo guiado por Jeová, por Deus, você vive pela fé. Vivemos pela fé, mesmo em meio às dificuldades, confiando que Deus está no controle, porque Deus, ele jamais perderá o controle. Mesmo que tudo pareça difícil e impossível, né? Mas Deus não perde o controle. O mundo espiritual, ele se move, ele está se movendo. Sobrenatural, né? O sobrenatural de Deus está acontecendo. Aqui eu estou falando, antes de começar a falar, eu fiz uma oração e já pedi a Deus: Senhor Deus, coloca ao meu redor os seus anjos, e ao redor estão os demônios tentando nos estragar. Mas eu creio, né? Embora nós não vejamos, mas que os anjos estão aqui guerreando, né, contra os demônios que estão tentando me atacar, logicamente, para que a palavra não flua, para que a palavra não chegue aos corações, porque é necessário, né, que façamos isso, levemos a palavra. É difícil com tantas circunstâncias, né?
existe um temor, não devemos ter espírito de ousadia, não podemos ter medo, devemos ter espírito de ousadia. É difícil, a outra pessoa está do outro lado, eu estava falando desse lado aqui, né? Mas nós precisamos fazer, é necessário fazer, porque essa palavra vai chegar ao coração de alguém, e alguém precisa dessa palavra, então é necessário que se faça, né? Devemos obedecer. E primeiramente a palavra vem para nós mesmos, né? Se você está sendo guiado pelo Deus desse mundo, você vive em medo, ansiedade, incredulidade e busca soluções humanas para problemas espirituais. Porque nós somos espírito que habitamos no corpo e temos alma, né? Então, o mundo espiritual se move novamente, vou falar. Lógico que temos que ter uma ação, precisamos orar, oração. Nós oramos, agimos com a sabedoria de Cristo para as coisas acontecerem, mas o mundo espiritual é real. Então nós temos que ter esse entendimento, colocar a armadura de Deus, que está lá no capítulo 6, no versículo 10 de Efésios, a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo, né? Precisamos o quê? Precisamos estar escondidos também, como diz o Salmo 91, embaixo das asas do Altíssimo, para que a palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos de forma alguma. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, né? Ele nos livrará da inveja, Ele nos livrará da palavra de maldição, Ele nos livrará de tudo e qualquer coisa que Satanás coloque no coração de alguém, para que venha contra nós, né? Contra a nossa família. Então é necessário que estejamos preparados espiritualmente. E como nós fazemos isso? Nós precisamos meditar na palavra que cura, que salva, que nos ensina. A palavra de Deus diz que nos ensina, que nos dá ensinamento, sabedoria. Então podemos pedir a Deus sabedoria, entendimento da palavra. É uma guerra, mas nós conseguimos. Por que nós conseguimos? Por mim? Por vocês? Não, claro que não. Porque o general dos exércitos, ele está pleiteando essa guerra por nós. Então, quando nós nos posicionamos, que nós decidimos abrir a palavra e meditarmos nela, nós dobramos o nosso joelho, declaramos que estamos escondidos embaixo das asas do Altíssimo. O Senhor já prepara seu exército de anjos ao nosso favor para guerrear, para que possamos entender, para que o Espírito Santo de Deus venha falar em nossa mente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos alerta em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o Senhor da minha vida? O Deus da nossa salvação ou o Deus desse mundo? Deus nos chama para escolhermos a quem queremos seguir. Josué 24:15 fala assim: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, amém. Vamos declarar isso, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem promessa, eu e a minha descendência serviremos ao Senhor. Ninguém se perderá, todos estarão lá no grande dia, né? Aonde estaremos diante de Jesus, no grande dia, no dia do juízo, e Ele olhará para nós e falará: podes entrar na casa do meu Pai. Amém, glória a Deus.
Eu não sei muito mexer ainda na internet não, mas boa tarde, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ou eu falo, ou eu escrevo, ainda não sei ainda, mas vou aprender, tá? Mas louvado seja o nome do Senhor. Se você tem sido guiado pelo medo, pela ansiedade, ou pelos vários valores desse mundo, é tempo de se voltar para Deus e permitir que Ele seja o único Senhor da sua vida. Aleluia! Que Deus seja o único Senhor das nossas vidas, né? E Ele protegerá a mim, protegerá você e protegerá toda a nossa descendência, né? Então precisamos, né, ver o que está alimentando nossa alma, o que está transbordando em nosso coração. Precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Como que nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus? Orando, louvando, não é isso? E nos mantendo firmes, né, em fé, em alegria, né, em dedicação à palavra, né, cumprindo os princípios, os mandamentos, certo? Tirando de nós sentimentos como raiva, orgulho, desejos mundanos, para que o adversário não venha dominar a nossa alma. Jesus disse em Lucas, capítulo 6, versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Então, essa foi a palavra que Deus deixou para nós, né? Assim, então que nós não sejamos pessoas ansiosas, né? Que nós possamos realmente entregar nas mãos do Senhor, como disse o louvor aqui, vou colocar novamente, por tudo que o irmão entrou agora, né? E talvez não tenha escutado o louvor antes, e para também, né, alimentar o nosso espírito, né? Então que nós entreguemos realmente, né, a nossa vida, tudo que existe em nós, nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele então faça cumprir todos os desejos, né, todos os propósitos em nossas vidas. É difícil, não é fácil não, mas é possível, né? Porque é possível tudo que crê, a todo que crê é possível, né? Tudo é possível que crê. Então, que nós estejamos aliançados com Cristo, firmes na palavra de Deus, né? Para que possamos avançar, que o medo saia, que seja repreendido no nome de Jesus e o renovo desça sobre nós. Vou colocar um louvor aqui mais uma vez e depois eu vou orar. Alguém no teu lugar já tinha desistido, enfrentou tudo, firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso, pois um louvor pra levantar o dia difícil, ajudado ao que eu sei que é preciso. Logo as lágrimas misturam com um sorriso. É que o louvor era teu pai dizendo isso. É Deus falando. Lança sobre mim, lança sobre Jesus. Peso, todo peso sai em nome de Jesus. Você tá
perca tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre verdade. no mundo Aleluia. tereis aflições, isso é Deus fato, não falou mas que não tem bom teríamos. ânimo, eu venci o mundo, lança sobre mim o Lança o fardo. fardo sobre Deus, sobre Jesus, amém? Porque o inimigo, ele traz a ansiedade para nos afastar da presença de Deus, é isso que ele faz. Então, quando nós ficamos ansiosos, né, nós ficamos cansados, abatidos, e isso nos afasta da presença de Deus. Então, essa é a palavra. Quem quiser meditar na palavra, a palavra está lá no capítulo 2 de Jeremias, do versículo 9 ao 13. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tanto eu, Senhor Deus, quanto as pessoas que estão aqui nessa live, as pessoas que vão ouvir e ver essa live, Senhor Deus, em nome de Jesus, que possam lançar sobre Ti todas as coisas, Pai. Sabemos que o cansaço vem, Senhor Deus, que muitas vezes nos abate, nos entristece, achamos que não vamos dar conta, que na realidade não daremos mesmo, porque precisamos segurar na Sua mão para continuarmos avançando. Então, Senhor Jesus, que esse renovo, esse bálsamo, o Espírito Santo de Deus, venha, Senhor Deus, sobre as pessoas agora, nesse exato momento, descendo fonte de águas vivas, águas que lavam, que purificam, que curam, que saram, em nome de Jesus. Pai, é isso que eu declaro, é isso que eu profetizo, Senhor Deus, que possamos ser obedientes, que possamos ter fé, que possamos ser corajosos, mesmo estando abatidos, Senhor Deus, mas que possamos entender que precisamos lançar sobre Ti as nossas aflições, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos perturba, mas que não podemos, Senhor Deus, depositar no nosso coração nem na nossa alma. Precisamos descansar. A Tua palavra fala descansa, porque quando descansamos, ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Então é essa oração que eu faço na tarde de hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Oh Deus amado, Deus querido, Deus abençoe, Deus os guarde, que o Senhor que está atrás de nós, ao nosso lado, à nossa frente, em todos os momentos de nossa vida, abençoe a cada um em nome de Jesus, que a paz de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus desçam sobre vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sintam-se abraçados por Cristo, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Peguem a palavra, coloquem dentro do coração, estejam disponíveis para continuar avançando. Falem para Deus: Senhor, desça sobre mim o Teu renovo, desça sobre mim o Teu bálsamo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Que todos possam ser abençoados. Eu estou terminando a live aqui agora e vou colocar mais uma vez o louvor para... Eu não consigo ler o nome direito, mas para essa irmã que entrou aí agora, que seja abençoada pelo poder do nome do sangue de Jesus e que o bálsamo do Senhor possa descer sobre a vida de todos. E eu vou terminar a live com este louvor maravilhoso que é Deus falando em nossas vidas. Todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Em um momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Mas não desista. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso
pois o louvor pra levantar o dia difícil, Aleluia. ajudar no alto eu sei que é preciso, e logo as lágrimas misturam com Que o Senhor possa secar as lágrimas de cada um aqui. Era teu pai dizendo isso. Lança sobre mim, aleluia. Esse peso lança Sobre mim, aleluia, glória a Deus. Tá indo muito, Tá indo bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja Tá renovado. Lança sobre mim, recebe, Senhor. esse peso lança sobre. Oh, aleluia. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. O mundo lança sobre mim. Lança sobre mim o fardo. Lança sobre ele o fardo. É isso. Lança sobre Jesus o fardo. Mesmo estando cansado e abatido, continue avançando, prosseguindo, que Deus não perde o controle de nada. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.